E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu penso sobre o personagem Yamamoto Shigenkuni Ryusai, ou simplesmente Yamaji para os íntimos. Sabe, o que eu achei dele quando eu vi o anime, eu já curti ele, já logo de cara. Que ele lembra muito pra mim o Saruman de Senhor dos Anéis. Esse não parece aí. E foi comandante da Gotei-13 por mais de 1000 anos, ocupando esse posto. E logo nas suas primeiras aparições, o anime eu já curti muito. Aquela cena que aparece todos os capitães durante a invasão do Ichigo na sua society. E quem não lembra daquela cena icônica dele deixando a Nanau de joelhos e com falta de ar somente usando sua pressão espiritual? Quem não lembra? Nossa, quando eu vi aquilo ali pela primeira vez foi demais. Foi uma cena muito legal. E ele é tão legal que mesmo sem suas impactos ele ainda é muito poderoso. Como a gente viu na luta dele contra o Wonderwise, na qual ele demonstrou ser um exímio lutador de mãos limpas. A gente pode ver, é um cara que tem um alto grau de velocidade, um alto grau de resistência, é um cara que também luta usando somente encantamentos, como também a gente viu na luta dele contra o Wise, que mesmo sem usar sua visão impacto, ele foi capaz de usar um encantamento de um alto nível, na qual mesmo possuía um alto grau de destruição, que foi o Itokaçou. Algo que é pouco falado e comentado, que muita gente sequer soube interpretar isso, é que Aizen e o Habarra, eles arquitetaram suas batalhas e seus planos contra o Yamamoto. E do Yamamoto ele como peça fundamental para que seus planos fossem um sucesso. Aizen, na saga dos arrancos, ele criou o Wonderwise, uma arranca que tem como propósito, sei lá, as chamas da Rio Jinjaka. E o Habarra, que arquitetou toda a sua primeira invasão à Soul Society, tendo o Yamamoto como pedra base para que seu plano fosse um sucesso. Isso é um fato, isso está na obra, sabe? Aizen e o Habarra, eles não foram tolos, eles sabiam que teriam dificuldade se peitassem o Yamamoto, sabe, logo de cara, sabe? Então eles fizeram planos para deter, enfraquecer o Yamamoto. E como vimos, da parte deles, pelo menos para deter o Yamamoto, isso foi eficaz. Eles tinham um certo grau de respeito, ou pelo menos de preocupação acerca sobre o Yamamoto. Ah, mas ele perdeu para um clone. 2 pontos. Vamos lá. Vamos analisar. 2 pontos. Primeiro, veja bem. Vamos fazer uma reflexão. Faça uma reflexão comigo. Quero que vocês me digam quem naquele exato momento do mangá, naquele exato momento, quem que venceria o Yamamoto ali? Ah, mas é o Yamamoto sem o All Might. Sim, pois os olhos dele ainda estavam selados. Não era o Yamamoto também com os poderes do Rei das Almas. Ele ainda não tinha absorvido o Rei das Almas. Sim, isso é fato. Ali é apenas um Yamamoto base, né? Mas mesmo assim, quem conseguiria vencer o Yamamoto naquele ponto do mangá? O Zaraki. Ichigo teve seus impactos quebrados pelo Juga, né? E como vimos, após o Ichigo chegar, ele até que enfrenta, tenta rivalizar com o Yamamoto, mas o Yamamoto não mata ele simplesmente porque não quer. Porque teve todo aquele fato lá, um filho nascido nas trevas, e a partir daí o Yamamoto ele demonstrou interesse pelo Ichigo. Enfim, quem venceria ali?
Yamamoto enfrentou e, adivinha, ele venceu. Sim, ele venceu. Yamamoto venceu o clone. Tem muita gente que fala, mas ele perdeu um clone. Para um clone. Errado, né? Yamamoto venceu o clone. E aí, o Yamamoto chega, o verdadeiro. Então, aquela cena do clone se despedindo. E o Yamamoto olhando para trás e falando, nossa, pra quem você tá se desculpando? Você não é o líder. Nossa, aquilo ali foi muito bom. Luta toda, tanto no mangá, minha opinião, tanto no mangá quanto no anime, foi muito bom. O anime honrou a luta completamente, sendo até hoje a luta mais bem animada, o episódio mais bem animado de Bleach. E o mangá, a arte que o mangá tem é uma das melhores também. De todo o mangá. O que o Kubo fez ali foi demais. Então é pra mim uma lutaça. Yurrabarra, Clone esse que copiou literalmente todos os poderes disponíveis do Yurrabarra até então. Yurrabarra não tinha umidade, é verdade. Por isso que o poder não foi copiado. Então, o hacks do Quincy era tão absurdo que ele copiou. E o clone é tão perfeito que até o Jugan ele não percebeu que é o Yurrabarra falso ali. Não era o Yurrabarra verdadeiro, pra você ter ideia. E foi esse clone que venceu o Zarek. Pois é. Então não adianta também desmerecer. E como vimos, o clone não demonstrou esse poder de copiar o poder de alguém, não demonstrou nenhum limite, nenhuma limitação. Sabe? Então, Yamamoto venceu o clone, usou sua Bankai. E falando também sobre a Bankai de Yamamoto, também é muito legal pelo fato de que ele foi o primeiro personagem de Bleach a ter uma Bankai com mais de um poder. E não só um poder, Bankai, ele tem 4 atos. 4 atos. Norte, Sul, Leste, Oeste. Os pontos cardeais. Então, foi algo também inédito em Bleach, aquilo dali. É que isso daí, quando eu vi pela primeira vez, nossa, foi muito. Então, não tem ninguém que vá me dar de ideia acerca dessa luta. Pra mim, é uma das melhores lutas de Bleach, sabe? O anime errou completamente. Inclusive, teve muitas cenas extras. E, cara, foi uma lutaça. E a morte dele. E antes da morte, né? E aí, após ele vencer o clone, o verdadeiro Yurrabarra chega. E aí, Yamamoto ele tenta usar a Bankai novamente. Mas aí que tá. Ele ali já tinha informação de que os Quincy's podiam roubar as Bankais. Ali ele já tinha informação de que os Quincy's podiam roubar as Bankais. Mas não tinha o que fazer, ele tinha que arriscar, ele tinha que usar pra tentar derrotar, ou tentar lutar contra o Yurrabarra verdadeiro. Não tinha o que fazer. Ele usa o Yurrabarra Sela. E aí é game over. Por quê? Yamamoto já tinha lutado contra o clone, já estava exausto. E o Yurrabarra vencia ele com facilidade. Yamamoto não demonstrou reação. E outro ponto também que eu gosto muito, que foi uma morte forte. Pois o Yamamoto ele foi cortado ao meio e ele foi completamente desintegrado pelo Yurrabarra. Sobrou somente alguns pedaços da Zanpakuto do Yamamoto. Então os Shinigamis, mesmo em luta, eles não tiveram nem o corpo do Yamamoto para prestar alguma homenagem póstuma.
foi uma luta e luta e morte muito impactantes pra mim. E pro mangá, pra trama, vou chegar lá. Pois, com a morte do Yamamoto, nós tivemos novas tramas se abrindo, começando. A mais importante delas foi a do Kyorako assumindo o posto de comandante do Gutei 13. E com o Kyorako assumindo, ele fez a sua primeira ação, que foi ordenar a Unohana a realizar o treinamento contra o Zarek. Então, posso falar detalhadamente sobre isso em outros vídeos. Falar sobre a Unohana, sobre a gestão do Kyorako, a gestão do Sunsui como comandante. Posso fazer esse vídeo. E também, com a morte do velho Yama, ele deu uma nova camada de desenvolvimento pro Komamura. O Sajin, ele ganhou uma nova camada. O Sajin, nossa, tem uma grande veneração pelo Yamamoto. E isso foi culminar lá na sua batalha contra a Bambieta. Então, para fechar a régua, pra mim o final do personagem foi condizente. Totalmente condizente. Eu não mudaria uma vírgula da trama do Yamamoto, sabe? Pois ele pagou por negligenciar os humanos, principalmente a Inui e o Ichigo, durante a saga Arranca. Pois a Inui tinha um grande poder. Isso também foi exposto pelo Aizen na sua batalha contra o Yamamoto. O Aizen fala isso. A Inui, com o poder que a Inui tinha, ela seria de grande ajuda na guerra, dando um enorme suporte ao exército Shinigami. E principalmente, já chegando à saga da aberração entre dos 1000 anos, quem dá uma esposa nele é o Mayuri, na qual o Mayuri fala que ele deveria ter se precavido da ameaça Quincy. Quando foi isso? A partir do momento que o Ishida apareceu na Soul Society. Naquele momento, o Yamamoto já deveria ter partido do pressuposto de que poderia haver mais crises, sabe? E também o Mayuri também fala isso. O Mayuri também fala que pelo fato do Yamamoto não ter dado um fim literalmente ao Yurabara em seu confronto de 1000 anos atrás. Então essa é a minha opinião. Se você concorda ou discorda comigo em algum ponto, comente. Se você ficou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal, pois isso me ajuda muito, me fortalece, me incentiva. E é isso. Até a próxima.